E nós agora recebemos o deputado federal do PSDB de São Paulo, Vaz de Lima. Vaz de Lima foi presidente da Assembleia Legislativa em São Paulo, no governo José Serra. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, deputado, o que significa essa derrota do Serra, pelo que os números indicam, nessa altura já da apuração dos votos, para o PSDB em São Paulo? Que peso que tem isso? Bom, essa coisa nós temos que analisar no conjunto, não é? O PSDB perde São Paulo e não perde. Porque, ultimamente, o PSDB não governava a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo estava sendo governada pelo Gilberto Kassab do PSD. Apoiado pelo PSDB, né? Apoiado, não, foi vice do Serra, especialmente. Foi vice do Serra. A bem da verdade, terminou o mandato do Serra com louvor, porque foi reeleito, e muito bem, bateu a Marta, tá certo? E resolveu entrar na aventura de fazer um partido político. Todo o direito dele. O que acabou pesando enormemente, na minha avaliação, na administração dele. Então, o PSDB não contava necessariamente com o apoio recente do Gilberto Kassab, que, todos sabem, optou por uma aproximação com a presidente Dilma. Pode-se atribuir essa aproximação com Dilma, que parecia uma contradição de Kassab, o interesse dele no novo partido que já começa tão bem sucedido, o PSD, e com uma grande bancada muito expressiva, e ao mesmo tempo elegendo prefeitos, né, em cidades também de importância. Isso tudo pesou para a derrota do Serra? Acho que pesou. Pesou? Acho que pesou. Na minha avaliação, pesou. Dizer uma coisa. Pessoalmente, eu acho que o Kassab foi um bom governador, um bom governo. Não, mas o apoio dele para o Serra foi negativo? Foi negativo. Foi. Claro. O Lula, quando abriu mão do Kassab, que estava quase apoiando o Haddad, pode ter pensado nisso, ele que é um estrategista, tipo, deixa o Serra ficar com o Kassab e depois o Kassab vai para a gente lá na questão federal e é lá que nós queremos o PSD? Não acredito nisso. Conheço bem o prefeito Gilberto Kassab. Ele tomou essa atitude por lealdade. Por quê? Porque ele foi o vice do Serra, terminou o mandato do Serra, cumpriu religiosamente tudo aquilo que a gestão Serra tinha combinado com a população, tá? E começou o seu mandato, o mandato dele. Ele ganhou o mandato e entrou nesta direção de formular um novo partido político. Um novo partido político mais alinhado com o PT. Veja os números. O PSD esteve em muito poucos lugares com o PSDB. Mas o eleitor de São Paulo está olhando para isso? Ou o eleitor de São Paulo olhou mais para aquilo que o senhor há pouco disse, que foi... O Kassab investiu toda a sua energia na construção do novo partido e largou a cidade. O eleitor teria prestado mais atenção na gestão da cidade do que na gestão política de um novo partido? Não, acho que são as duas coisas. Sim, mas o cidadão que mora em São Paulo. Cidadão comum. Então vamos, o Kassab em 2008 vem a público, ganha a eleição com compromissos com a cidade. Alguns dos quais ele não conseguiu cumprir. O que o eleitor viu durante quase 2 anos? O seu prefeito, o seu síndico, vamos usar essa figura, o síndico do seu prédio resolve mudar do seu prédio. Ah, não vai dar. Não Eu vou dá pedir licença, senhor, não vai dar mesmo. E se isso acontecer, os moradores não aceitam. Não aceitam. Bom, eu quero pedir licença ao senhor, nós vamos a mais números, ok? Nós também prosseguimos agora o deputado federal Vaz de Lima, que foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele é eleito pelo PSDB. Bom, nós falávamos sobre o significado, assim, o que poderia ter pesado na derrota do Serra nesta campanha. E o governador Geraldo Alckmin, ele também carrega um ônus com a derrota de Serra, ou Alckmin tem uma imagem independente do que pudesse acontecer, Serra eleito ou não?
olhando para o futuro. Sim, vamos lembrar que o governador Geraldo Alckmin se empenhou para que o Serra fosse o candidato a prefeito em São Paulo. O Serra passou por uma prévia interna, legitimado por uma prévia interna, portanto, o governador Geraldo Alckmin é um governador extremamente bem avaliado, seja em São Paulo, seja no interior. Fez o que pôde para colocar esse seu prestígio a serviço do governador Serra, aqui candidato a prefeito. Agora, evidentemente, não ter na maior cidade de São Paulo um aliado, claro que dificulta o futuro. Mas no PSDB tem aquela história de serristas e alquimistas. Tipo, não se bicam. Nós sabemos, e eles falam. Quer dizer, não é uma coisa que se supõe olhando de fora. Eles declaram, eles falam. Aqueles que foram rejeitados na época em que o Serra foi escolhido e apresentado, o próprio governador Alckmin subscreveu a candidatura, gerou mágoa. Gerou mágoa de secretário de Estado que não trabalhou para o Serra e vários alquimistas que preferiram o silêncio. A indagação é, o senhor acredita que esses magoados que se entenderam, jogados para um segundo plano, possam ter votado em Haddad e não em Serra? No PSDB isso pode acontecer? Se aconteceu, deu tiro no pé. Porque eu costumo sempre dizer, partido se chama partido porque há tendências. O PT é a maior prova disso. Quantas tendências tem o PT? No momento em que se definiu que o Haddad era candidato, com um pouco de mágoa aqui, vamos falar da Marta. A Marta, que foi preterida, acabou se engajando na campanha. Tá bom, foi por conta de um ministério, ganhou o ministério, ganhou, mas ela veio para a campanha. Então o PT, por mais que seja fracionado, ele tem isso mais refinado. E o PSDB? Eu concordo com você. Há mais mágoa no PSDB. Um equívoco de quem prevalece assim. Ego? Acho que prevalece um pouco essa coisa, esse conceito de não entender bem o que é a democracia interna do partido. Houve uma disputa em que o Serra ganhou. Olha, e o Serra disputou com vários. 2 retiraram, outros ficaram. Dos que ficaram, um pelo menos teve esse papel que você está dizendo, se afastou da campanha. Um equívoco. Por quê? Você tem que ficar administrando e perde e pode, não estou dizendo que vá, pode comprometer a reeleição do governador Geraldo Alckmin. A esse ponto o senhor acredita? Eu acredito. E há pretensões nacionais também, digamos, Alckmin e Aécio Neves para a presidência da República? Eu tenho um convencimento. Alckmin fica menor? Tenho um convencimento que o governador Geraldo Alckmin é candidato à reeleição em São Paulo. Não é? Por enquanto. O senhor sabe como é política, né? Não, ela é muito dinâmica, mas eu tenho este convencimento. Não é? Aliás, ele é muito bem avaliado em todas as pesquisas. Mas ele sai menor com a derrota do Serra ou fica onde sempre esteve? Fica onde sempre esteve. Não sai menor. A população sabe perfeitamente separar uma coisa da outra. E o futuro do Serra, em qual será? No próprio partido? Porque antes mesmo do dia da eleição, já se conversava no partido que um prêmio de consolação para o Serra seria a presidência do PSDB. Quer dizer, uma conversa fora de hora, que já significava a admissão da derrota. A minha indagação, cogita-se seriamente de Serra ser o presidente do PSDB? Ele quer isso? Se ele quer, eu não sei. Que há uma cogitação por parte de uma parcela do PSDB, há sim. Até porque, na minha avaliação, o Serra já deveria ter sido o presidente do partido lá atrás. Nós tivemos um entrevero enorme há quase 2 anos atrás, porque uma corrente significativa entendia que o Serra, que tinha perdido da Dilma, era sim o indivíduo correto para ser o presidente do partido e fazer a oposição responsável à presidente Dilma, já que nós ficamos muito pequenos no Congresso, PSDB e a oposição como um todo. Na minha avaliação, foi um equívoco do PSDB não ter insistido para que o Serra assumisse a presidência do PSDB naquele momento. E agora, dá para resgatar esse tempo perdido? Eu penso que sim, sempre há tempo para isso.
Ok, eu agradeço muito a presença. Uma boa